Esqueça o passado e prossiga em frente, caminhando para o alvo, para a vitória que Deus tem para a tua vida. Em Filipenses, capítulo 13, versículo 13 e 14, Paulo tem um ensinamento para nós, que diz assim, ó: Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha que ensinamento profundo e poderoso para a nossa vida. Aqui está nos mostrando que Paulo, através da sua vida, ele está nos dando um testemunho, quer dizer, ele está nos mostrando como nós devemos agir. Que nós devemos fazer da mesma maneira. Esquecer o passado, esquecer das coisas que ficaram para trás, esquecer o que aconteceu. Porque tem muitas pessoas que estão apegadas ao passado, que estão remoendo o passado, que estão pensando o tempo todo no passado. E quando a pessoa está presa no passado, quer dizer, ela está pensando no passado, ela não consegue prosseguir. Ela não consegue avançar. A vida fica estagnada. Porque ela pensa, mas aconteceu isso, mas aconteceu aquilo. Não podia ter acontecido. Nós temos que entender que o que passou, passou. Isso não vai voltar. Nós não temos como voltar lá atrás para fazer de novo, para fazer diferente lá atrás. Nós temos que fazer diferente daqui para frente. Então, se nós erramos lá atrás, se aconteceu algo, né, ruim, né, e que é normal, que todos nós passamos por coisas difíceis, isso tem que ficar para trás. Agora nós temos que aprender com aquilo que passou para nós fazer novo, para nós fazer diferente. E como diz Paulo aqui, ó, ele disse, ó, que quanto a mim ele não julgava que ele tinha alcançado ainda. Da mesma maneira eu e você, nós não alcançamos ainda o que nós almejamos, nós não alcançamos ainda o nosso prêmio, a nossa vitória completa. Mas como ele diz aqui, ó, mas uma coisa ele fazia, ele estava fazendo. E é o que eu e você precisamos fazer. Esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Esquecendo das coisas que ficaram para trás. Do passado, do que passou, do que aconteceu de ruim, do que aconteceu de bom, não importa. Temos que esquecer daqui. Não, isso não quer dizer que nós não vamos mais nos lembrar. Não, isso não é para nós ter amnésia. Não vamos ter amnésia, não é isso. É nós não ficar pensando naquilo, não ficar remoendo aquilo, não ficar preocupados e nervosos e ficar ansiosos até, porque aconteceu aquilo, porque aconteceu, não podia ter acontecido. Não, isso tem que ficar para trás. Nós temos que pensar nas coisas que vão vir, nas coisas que nós esperamos alcançar. Porque aqui está dizendo, então, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Então, avance para o que está diante de você, para as bênçãos que Deus tem para te entregar, para as vitórias que você vai alcançar. Avance para isso. Esqueça o que está lá atrás, mas avance. Foque no que tem para você te esperando, que são coisas maravilhosas, são coisas grandes que Deus tem para a tua vida. Mas você e eu só alcançamos isso, só vamos alcançar se nós continuarmos avançando, como diz aqui. E olha o que ele diz mais, ó, avançando as coisas que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Eu e você precisamos ter o alvo. Qual é o nosso alvo? Qual é o alvo de todo cristão? E qual o alvo que deve ser? É Cristo. É prosseguir para o alvo. Não importa o que está enfrentando, eu prossigo. Estou enfrentando, eu prossigo. Estou enfrentando, eu prossigo. É prosseguir para o alvo pelo prêmio, olha só, da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Deus tem uma vocação para a tua vida em Cristo. É o prêmio que você tem, que você vai receber, que está te esperando. É o prêmio da vitória, é o prêmio da glória de Deus na tua vida. Mas para isso você precisa prosseguir. Então esqueça o passado e prossiga para o alvo. O alvo das bênçãos de Deus na tua vida, porque Deus tem bênçãos para a tua vida. E o que Deus tem ainda lá na frente, que é esse prêmio aqui, ó. O prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo, que é você viver com Cristo na eternidade. Esse é o maior alvo, esse é o maior prêmio de todos. Mas Deus tem outros prêmios na tua caminhada até você alcançar o alvo
principal, que é a morada com Cristo na eternidade. Mas até lá, Deus tem vitórias, Deus tem bênçãos, Deus tem coisas grandes para a tua vida, porque Ele quer te usar, porque Ele quer te levantar, Ele quer que pessoas venham ver a glória dEle na tua vida. E para isso você precisa prosseguir, precisa abandonar o passado. Deixe o passado para trás. Medite mais essa palavra e deixe Deus falar mais contigo. Se você tem se apegado ao passado, lance agora mesmo. Coloque isso, agora uma pedra nesse passado. Fale para Deus, Senhor, a partir de agora, eu não vou mais me lembrar do passado. Eu quero que o Senhor me ajude, que o Senhor blinde a minha mente e que eu venha pensar somente no alvo, somente no que está na frente, do que o Senhor tem para mim lá na frente. É só isso que eu quero pensar. Então foque nisso, pense nisso e pense nessa palavra. Essa é a palavra de Deus para o teu coração, para você esquecer o passado e para focar no alvo, para avançar. A cada dia. Tá difícil? Eu avanço. Tá complicado? Eu avanço. Circunstâncias estão ruins? Eu avanço. Eu não olho para isso. Eu olho para o alvo. É poderosa essa palavra. Essa palavra tem muito para nos ensinar. Muito. Aqui eu trouxe só uma pitadinha de nada, mas tem muito para nos ensinar. É nós focar no alvo. Tem uma montanha na minha frente de dificuldade. Como é que eu vou passar? Não, eu estou olhando para o alvo. Porque está lá na frente. Então, se eu estou olhando para o alvo, eu vou passar essa montanha. Eu vou ultrapassar essa montanha. Essa dificuldade eu vou ultrapassar, eu vou passar ela e vou chegar no alvo. Então o foco tem que estar no alvo, tem que avançar para o alvo. Então pense mais essa palavra, guarde essa palavra no teu coração e pratique ela, porque a palavra de Deus ela é para ser praticada. Então eu quero te pedir que assim que terminar o vídeo, você dê uma olhadinha na descrição, que tem uns materiais ali preciosos para te ajudar nessa caminhada, para você alcançar o alvo, para você avançar a cada dia. Dê uma olhadinha ali e invista na tua vida de fé, que vai valer muito a pena. É a coisa mais preciosa da nossa vida, é a nossa vida de fé. Deixe seu like no vídeo, compartilhe esse vídeo com os teus amigos, os teus grupos e também, se tiver um comentário, vou gostar de responder. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço, Deus abençoe grandemente a tua vida e a tua família, em nome de Jesus. Um abraço, tchau.